alto hoje já. Graça e paz, queridos. Amém? No domingo, quando o pastor me pediu que eu trouxesse a palavra hoje, quando eu chego em casa eu já fico pensando, já começo a entrar em oração já e pedir a Deus por uma palavra e algo que deva e que precise, que seja importante e que seja realmente, que toque os nossos corações, que realmente nos leve à prática do Evangelho. E uma pergunta que me veio à mente foi, na verdade, é a pergunta que hoje eu gostaria de tratar. Na verdade, assim, meu desejo é responder a essa pergunta que eu coloco para os irmãos agora. Qual que é o projeto de Deus para nós? Qual que é o plano de Deus para nós? O que Deus espera de nós? Quais são o que Deus tinha planejado desde o início para nós? O que Deus espera de nós enquanto discípulos, enquanto servos dele? O que Deus espera de nós? Qual que é o projeto dele para nós hoje, em 2022? E algo que me veio à mente é que o projeto de Deus para nós, enquanto igreja, ele já estava determinado. O plano de Deus, ele é determinado já desde a criação do mundo. O plano de Deus, ele não mudou desde Adão e Eva. O plano que Deus tinha para a humanidade é o mesmo ainda hoje. E hoje, pensando sobre isso, eu gostaria de fazer uma breve retrospectiva, fazer algumas considerações sobre o propósito, sobre o projeto que Deus tem para nós enquanto igreja do Senhor. Vou de antemão já dizer que vamos fazer uso quase que exaustivo da palavra do Senhor. Então, os irmãos, aqueles que estiverem com a Bíblia aí, vamos abrir vários textos hoje. Meu desejo é fazer uma passada rápida, mas em vários textos, para a gente pensar um pouquinho justamente sobre isso, refletir um pouco sobre o que é o projeto de Deus para nós enquanto igreja, o que Deus espera de nós hoje, e vai muito próximo daquilo que o pastor começou a conversar no início dessa reunião, no início do culto, quando a gente fala que nós precisamos sair das quatro paredes, quando nós precisamos ser uma igreja que é ativa, uma igreja que serve, uma igreja que a sua prosperidade, que o seu crescimento, ele também está em quantidade, em pessoas que vêm a Jesus, que recebem da palavra. Então eu queria começar com o texto lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, para a gente lembrar que o plano de Deus, o projeto que Deus tinha para a humanidade, ele tem início lá no Gênesis. Olha lá, Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou o mundo e, consequentemente, a humanidade, né? Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ó, façamos o homem à nossa imagem. Vamos fazer algumas lembranças também. Gosto muito de comentar sobre o termo façamos, né? Lembrar que a Trindade está presente aí na criação, né? Então, façamos, está aí Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, está aí no plural. Então, lembrar lá no texto de João 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, a Trindade presente na criação do mundo, e ali já estava expresso qual que era o plano de Deus para a humanidade. Ali já está expresso, né? Quando Deus criou o homem, ele desejava por filhos, ele desejava por família, desejava uma família que fosse semelhante a quem? A ele. Ele desejaria conforme a sua imagem. Então, o projeto de Deus, inicialmente, já no Jardim do Éden, era de uma família, era de filhos semelhantes a ele, filhos feitos à imagem de Deus. Então, primeiro ponto, né? Então, vimos que o projeto de Deus inicialmente já era essa família, já era uma família. Agora eu vou pedir para os queridos abrirem lá em Romanos capítulo 3. O livro de Romanos, a Sala da Maturidade no domingo tem trabalhado exaustivamente o livro de Romanos, capítulo por capítulo. Romanos 3, vou ler o versículo 3, 12, depois o 5, 12. 3, 12. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um. Agora vai comigo em Romanos 5, 12. Na mesma sequência. 5, 12. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a partir de Adão, toda a humanidade foi corrompida pelo pecado. Então nós temos aí o pecado original, onde Adão e Eva, né? Vamos colocar só Adão nessa história não, vamos botar os dois na conta, né? Vamos botar os dois na conta, botar só Adão na conta não, né? Vamos botar Adão e Eva na conta, né? Está tudo na conta do homem, né? Mas vamos lá. Então, o pecado original, o pecado da desobediência, o pecado da independência, porque antes da desobediência tem a independência de Adão e Eva, quando eles dizem assim: olha, eu não preciso de Deus, eu posso ser igual a Deus, e aí por isso eles desobedecem a ordem de Deus e vem o pecado. Eles fogem do plano de Deus. Então tem uma quebra aí, tem uma quebra. Proporcionada por Deus? Obviamente que não, proporcionada pelo homem. O homem pecou e se fez inútil, se distanciou de Deus. Deus não se distancia do homem, o homem se distanciou de Deus por causa do pecado. Então, por causa do pecado, o homem se tornou inútil ao propósito de Deus. Por meio de Adão, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. E esta morte passou a todos os homens. A humanidade, então, agora estava corrompida pelo pecado original.
O querer ser igual a Deus, a independência do homem, a desobediência, fez o homem se distanciar de Deus. Então tem um relacionamento quebrado. Vou pedir para a gente abrir mais um texto lá em Gênesis. Abre o texto lá em Gênesis 5, versículo 3. Falei que nós vamos ler bastante de Bíblia hoje. Eu acho bacana que o culto de quarta-feira é um culto de ensino, né? Então, para a gente tem meio melhor de aprender do que pela palavra, então vamos para a palavra. Gênesis 5, 3. Vou puxar aqui. 5, 3. Diz assim: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua própria semelhança. Então o filho de Adão foi a semelhança de Deus? Não. O filho de Adão não foi a semelhança de Deus, foi a própria semelhança de Adão. Adão corrompido. Lembra que por um homem entrou o pecado no mundo, né? Então o pecado do homem, justamente aqui, aí lembrando que Adão agora, ele viveu 130 anos, gerou filho à sua própria semelhança, segundo a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Então, o filho de Adão e toda a humanidade, a partir daí, foi a semelhança do homem. A partir daí, nós temos a semelhança do homem. Nós temos aí uma natureza caída. Nós temos uma natureza corrompida pelo pecado. Vamos ao ponto 3. Romanos 3, 24 ao 28. Volta lá para Romanos. Romanos 3, 24 ao 28. Diz assim: sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação, através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados, que são passados na paciência de Deus, para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Onde está então a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então vem a justificação, vem o tornar justo. Por causa da obra do homem? Obviamente que não. Por causa da lei? Também não. Por causa daquilo que nós podemos fazer? Também, obviamente que não. Então, a justificação, ela vem então por causa do sacrifício de Cristo. Vem por causa do preço que foi pago na cruz. E aí a gente volta à questão da pergunta inicial, né? Deus tinha um propósito lá no início. Deus tinha um planejamento, né? Deus tinha um propósito. Qual que era o plano de Deus lá no início? Filhos semelhantes a Ele, o plano de ter uma família. O homem corrompeu-se por causa do pecado e Deus desistiu do seu propósito? Não, Deus não desistiu do seu propósito. O que ele fez? Mandou então o seu filho, não desistiu do seu propósito. Por quê? Porque ele quer novamente uma família. Temos então a justificação por meio do sacrifício de Cristo. A justificação envolve o perdão dos pecados e a restauração do pecador ao favor divino. E obviamente, gente, tinha que ser um cordeiro sem defeitos. Lembra que lá no Velho Testamento o sacrifício era feito com cordeiros? Tinha que ser cordeiro sem defeito, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, não poderia ter nem defeitozinho. 1 Pedro 2,22 vai falar aqui: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus é perfeito. Em Jesus não foi encontrado perfeito, ele não foi encontrado pecado, não foi encontrado mácula, mancha, nada. Então Jesus
é a propiciação pelos nossos pecados. Então, para que o propósito de Deus fosse restaurado, então Deus mandou o seu próprio Filho para morrer em favor da humanidade, em favor de nós, pecadores. Agora abre comigo 2 Coríntios 5,17, também texto bastante conhecido nosso. 2 Coríntios 5,17. A gente poderia recitar ele de cor, né? Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é nova criatura. Por quê? Porque está em Cristo, né? Então vamos lá. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. A palavra vai falar ainda lá em Colossenses 1:27, que ele vai ainda colocar também que é Cristo em vós a esperança da glória. Essa é a esperança que Deus tem para poder cumprir o seu propósito. A esperança de Deus é a vida de Cristo em nós. O projeto de Deus, ele só dá certo, e aí vamos a pergunta novamente. Já eu vou falar, vou fechar justamente com a pergunta, para que a gente possa sair daqui hoje. Qual que é o projeto de Deus para nós? O que Deus espera de nós hoje, restaurados, nova criatura? Deus mandou o seu Filho para que a gente pudesse ser restaurado, para que a gente pudesse ter vida novamente. E agora, nós estamos aqui restaurados, salvos, vamos fazer o quê? O que Deus espera de nós agora? E aquilo que Deus espera de nós só é possível porque Cristo está em nós, é Cristo em vós a esperança da glória. O projeto de Deus só dá certo, não tem como dar certo de outra forma, quando Cristo reina em nossas vidas, quando Cristo realmente faz habitação em nós, quando Cristo governa sobre as nossas vidas. Casa favorita, casa organizada, casa estruturada, casa onde Deus habita e governa. Não tem como cumprirmos o propósito se Cristo não está em nós. A gente vai cumprir outro propósito. Se Cristo não está em nós, se a carne quem governa, a gente vai cumprir o propósito da carne. A gente vai cumprir outra coisa que não o projeto de Deus. Então o projeto de Deus para nós, ele só vai dar certo se Cristo realmente estiver em nós. Amém. E aí, vamos então ao nosso último texto, né? Romanos 8, 28 e 29. Romanos 8, 28 e 29. Leia comigo, vamos lá. Diz assim: e sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. E agora o principal: para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. De novo, se você gosta de gravar essa última partezinha do texto, diz assim: para serem conformes à imagem de seu Filho. O que aconteceu lá em Gênesis? Quando Deus criou o homem, como é que era? Deus criou o homem como? A sua própria imagem. Não foi assim? Deus criou a sua própria imagem. O projeto de Deus já estava claro lá no Gênesis, já estava claro lá em Adão. Aquilo que Deus esperava, aquilo que Deus tinha de propósito, de planejamento para o homem, já estava claro lá no Gênesis. Veio o pecado, o homem se afastou de Deus, se tornou inútil, corrompido pelo pecado, né? Aí Deus não desistiu do propósito. O que ele fez? Mandou o seu Filho
sem pecado, sem mácula, sem mancha, para pagar o preço em favor do pecador, em favor de nós, em favor da humanidade. Então, fomos feitos nova criatura, Cristo agora habita em nós, faz morada em nós, para quê? Para qual propósito? E aí esse é o ponto que eu gostaria de me deter um pouquinho mais. Qual que é o propósito? O cumprimento do propósito de Deus, Pai, Filho, muitos irmãos. Esta é a família de Deus. Porque o texto de Romanos 8, 29, ele vai dizer: conforme a imagem de seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito. Quem é o primogênito? Jesus, entre poucos irmãos. É isso que está dizendo aí na sua Bíblia? Entre muitos irmãos. Entre muitos irmãos. Então qual que é o propósito de Deus para nós? O propósito de Deus para nós é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. É uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. É uma família por quê? Porque Deus quer agora unidade. Deus quer uma família porque Deus quer unidade. Desde o início Deus planejou uma família para nós. Desejou ter uma família quando criou filhos. Nós não temos padrasto, né? Nós não temos chefe, nós temos um pai. Então fazemos parte de uma família. Então, e aí justamente ele vai dizer também, a imagem de seu filho, primogênito entre muitos irmãos. Se é muitos irmãos, já estamos pensando em uma família, né? Deus Pai, Filho, primogênito, Jesus, e nós como família, entre muitos irmãos semelhantes a Jesus. Então, a família não é pequena, ela tem muitos irmãos, e essa família de filhos não são mais a imagem de Adão, agora elas são a imagem do Filho, que também está no texto, a imagem e semelhança do Filho, e é o nosso alvo, né? A gente não diz que o alvo é ser semelhante a Jesus. Ano passado nós fizemos trabalhamos num retiro dos jovens adolescentes, onde o tema era ser semelhantes a Jesus. Então esse é o nosso alvo enquanto igreja, ser semelhante a Jesus. O propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Uma família porque Deus quer unidade. Deus não tem muitas famílias, não é muitas famílias, é uma família com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento. Então, quando a gente olha Igreja Batista em Itatiaia, não dá para pensar em família só Igreja Batista em Itatiaia, obviamente que não. Família como servos de Deus, como discípulos de Jesus. Campo Grande tem um monte, Brasil tem mais um monte, no mundo tem mais um monte, e essa família ela precisa crescer. Então, uma família porque é unidade, muitos filhos porque Deus quer quantidade. Então Deus quer unidade, Deus quer quantidade, Deus deseja a multiplicação dos seus filhos. E quem que vai trabalhar para a multiplicação dos seus filhos? Nós, enquanto discípulos, e semelhantes a Jesus, porque Deus quer qualidade. Amém. Porque Deus quer qualidade. Deus não quer qualquer tipo de filho, Ele anseia por filhos iguais a Jesus, que busquem a semelhança de Cristo. Se eu pudesse dizer qual que é qual que é o propósito, qual que é o projeto de Deus para nós? O projeto de Deus para nós é que formemos uma família, porque Deus quer unidade, porque Deus quer que tenhamos o mesmo pensamento, o mesmo mestre, o mesmo Senhor, caminhamos na mesma direção, já
temos falado sobre unidade já há vários meses, falado de unidade. Precisamos caminhar no mesmo pensamento, precisamos caminhar em unidade, como família, de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Muitos filhos, porque Deus quer quantidade, e Ele vai usar nós, assim como hoje foi comentado. Deus usou ao Caio para poder, ele lembrou na hora ali, Deus tocou a ele para que pudesse ser feito algo em favor daquele casal. E assim Deus precisa tocar cada um de nós. Precisamos ser mobilizados, precisamos ser movidos para pregar a palavra, para falar de Jesus, porque Deus quer uma família de muitos filhos. Não é uma família de poucos filhos, é uma família de muitos filhos. E por último, Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Semelhantes a Jesus. Ser semelhante a Jesus é ser manso e humilde como Ele, é ser santo como Ele, é se afastar das coisas do mundo assim como Ele, servir como Jesus serviu, servir aqui dentro desse templo, mas servir também muito mais lá fora, servir para que outros recebam da palavra. É o exemplo que a gente dá, é o exemplo da vida de Cristo em nós. Pregar ao mundo, perdoar como Jesus, amar como Jesus, orar como Jesus, e as características elas vão mais à frente aí para lembrar tudo que Jesus é. Jesus é o nosso alvo. Jesus, ser semelhante a Jesus é o nosso alvo enquanto discípulos. Se eu pudesse fechar essa palavra dizendo assim: precisamos, enquanto família do Senhor, buscar a semelhança de Cristo. Precisamos ser muitos filhos. O propósito, o projeto de Deus é que sejamos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém. Eu gostaria de fechar esse momento, e com a permissão do pastor, que a gente se juntasse, todos nós aqui, de mãos dadas, para que a gente pudesse orar pela igreja do Senhor, orar por nós enquanto discípulos do Senhor, para que sejamos movidos, para que sejamos sensibilizados para pregar a palavra, para sermos unidade, sermos como família realmente do Senhor, e buscarmos a semelhança de Cristo. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém.